quando você fala cultura, organização, você está falando sobre, essa era uma pergunta que eu ia te perguntar, a cultura americana, cultura brasileira, cultura indiana, cultura chinesa, é isso quando você fala? Porque cada um tem um jeito de leadership. O americano, ele é muito formal, o brasileiro ele tem os seus jeitos, é muito afetuoso, isso que você trabalha, né? Porque às vezes você pode ter o americano, né, como líder e um monte de brasileiro que trabalha na empresa dele. E aí as duas não estão conversando, porque o brasileiro, isso eu vejo muito quando é americano, e aí ele fala assim que, bom, ele pede tudo, o brasileiro que ele está trabalhando para ele faz tudo e mais. Só que o brasileiro não está contente porque acha que o líder é muito seco, é muito rude, porque o brasileiro é mais afetuoso. O americano não fala bom dia, hello, quando passa. O brasileiro já fala, oi, bom dia, conversa, né? Então é isso que você fala quando você fala sobre a cultura? É que quando a gente fala de cultura, pode ser a cultura de um país, como muito bem você está colocando, né? Qual é o jeito de ser? A Google tem um livro chamado O Jeito Google de Ser, onde o Google fala qual é a cultura que ela quer estabelecer lá, de inovação, de criatividade. Os corredores têm comidas, têm lanches, os espaços de trabalho têm até redes, tem puffs, né? Tem sofás e por aí vai. Então, assim, quando a gente está falando da cultura de um país, o jeito de ser daquelas pessoas, o jeito delas se relacionarem, o jeito delas se comunicarem, mas especialmente, Matheus, assim, o que é que esse povo daquele país valoriza. Então, cultura tem muito a ver com os valores daquela organização, os valores daquele país. Então, a gente vê cultura onde? Num país, numa família. Cada família tem a sua cultura organizacional. Quando a gente fala organizacional, é quase que um sinônimo para a gente falar do empresarial, mas o organizacional seria um termo muito mais amplo, que vai além daquilo que é a empresa, mas a cultura organizacional daquela família. Qual é o jeito daquela família se comportar? Quais são os valores daquela família? O que é que elas valorizam e não valorizam? Então é importantíssimo, e aí quando nós estamos fazendo trabalhos em empresas, a gente costuma analisar muito, por exemplo, no recrutamento e seleção, o fit cultural. Se o jeito de ser e os valores de Mateus combina com aquele jeito de ser daquela empresa. Não existe melhor ou pior cultura, existe talvez o melhor ou pior de cada cultura. Assim como nós não somos perfeitos, né? Temos os nossos maiores valores e tem coisas que talvez a gente ainda não valoriza, talvez porque a gente não experimentou. E a gente vive esse momento de muitos ataques, digamos assim, de uma forma geral, pela questão da diferença, seja ela qual for, o etarismo, qualquer coisa que de ser diferente. Então, por exemplo, tem um brasileiro que trabalha numa empresa americana. Ele é uma pessoa diferente. Ele tem costumes diferentes, como você colocou. Então, hábitos e costumes têm muito a ver com cultura organizacional. Por que cultura organizacional tem sido um tema tão estudado, tão debatido no mundo inteiro? Porque Peter Drucker, né, que foi o papa da administração da empresa, professor aqui, inclusive, em uma das maiores universidades, quando ainda estava vivo, ele tem uma frase famosíssima para quem estudou administração de empresa. Ele dizia que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Ele estava dizendo o seguinte, que por mais que a gente tenha uma estratégia muito bem elaborada, o jeito de ser, de tomar decisão, dos valores de pessoas, para onde vai o nosso dinheiro, para onde esse orçamento empresarial, o budget está lá. Eu vou privilegiar o marketing, eu vou privilegiar pessoas ou eu vou distribuir. Então, tudo gira em torno da cultura organizacional. Então, isso também afeta, então, a quem você está, quem vai ser o seu consumidor, basicamente, né? Para quem, às vezes, as empresas podem estar direcionando, nossa, eu quero só os empresários, quando talvez ele tem que ir para a população, para as pessoas mais comuns, né? Dependendo dos valores, não é? Tipo assim? E ela vai combinando a sua cultura com quem tem um jeito de ser parecido. Quem não tem um jeito de ser vai precisar desenvolver adaptabilidade.
E para o mundo de negócios hoje, que muda com tanta velocidade, ou para nós que estamos aqui, eu, né? Você não, mas eu que sou imigrante, né? Eu preciso me adaptar a essa cultura. Então, por exemplo, se eu trago um negócio do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, eu não posso partir do pressuposto que a estratégia que eu tenho estabelecida nesse negócio, na minha empresa, no Brasil, vai funcionar nos Estados Unidos. Sim. Então, eu preciso, o primeiro passo é, eu preciso respeitar a cultura do outro. E a gente conhece muito a nossa própria cultura quando a gente entra na cultura do outro. É quando, imagine que a gente vai jantar numa casa de amigos, a gente conhece mais a cultura da nossa casa quando a gente sai da nossa cultura. Uhum. Então, cultura é algo importante, primeiramente, para a gente respeitar. Segundo, para a gente aprender a se adaptar àquela cultura. E a parte que é destrutiva, digamos assim, é quando a gente deixa de ser quem nós somos para nos adaptar excessivamente. Tem um americano, inclusive, foi meu professor, o Randy Stephan, ele fala sobre quando a gente se adapta exageradamente à cultura ou ao jeito do outro, a gente se perde tanto de nós que a gente, aquilo ao invés de ser uma competência, passa a ser uma Porque aí incompetência. você